Ogum é o senhor do ferro, da guerra justa, das estradas abertas, e suas ferramentas representam mais que objetos rituais, são extensões vivas da energia de criação, corte e construção que ele governa. Desde os tempos mais antigos, sacerdotes e ferreiros compreendiam que cada peça saída da forja não era apenas metal moldado, mas um corpo apto a receber sopro divino. O processo começa na escolha do minério. Ferro extraído de solo virgem, nunca explorado por mineração predatória, carrega vibração pura, livre de contaminações energéticas. Muitas casas buscam pedaços de ferro em rios correntes, onde a água já varreu impurezas físicas e sutis. Selecionado o material, o primeiro segredo envolve a liga correta. Ogum não aprecia metais excessivamente amalgamados com elementos que desviem sua vibração. Pequenas porções de carbono são aceitáveis porque garantem dureza à lâmina, mas adições exageradas de níquel ou cromo podem bloquear o fluxo do axé. Assim, antigos ferreiros preferiam forjar espadas e facas simples, de aço carbono, usando carvão vegetal produzido de árvores consagradas. O fogo da forja, alimentado por lenha de troncos não profanados, simboliza o caldeirão primordial onde o orixá molda destinos. Durante o aquecimento, silêncio reverente impera, somente o som do fole e do martelo pontua o ar enquanto o metal avermelha. É nesse calor que o ferreiro entoa baixinho cânticos tradicionais, chamando Ogum para impregnar cada molécula. Marteladas regulares não são apenas golpes mecânicos, indicam pulsos de invocação. Cada impacto sela pacto entre ferramenta e divindade. Quando a peça atinge temperatura exata, o ferreiro mergulha no óleo de dendê ou água de cachoeira, dependendo da orientação do jogo de búzios. O choque térmico não apenas tempera o aço, mas fixa o axé que foi impresso no incandescente. Após resfriar, a lâmina repousa sobre pano branco salpicado de efum, absorvendo pureza enquanto espera a próxima fase. Polir o ferro é a oportunidade de impregnar intenção de clareza e retidão. A pedra de afiar desliza ao ritmo de Orique que exalta coragem e justiça, lembrando que Ogum corta o mal, mas defende o inocente. Concluída a forja, o objeto não deve tocar o chão cru antes da consagração. Guarda-se em altar provisório sobre folhas de peregum ou espada de Ogum, plantas que sustentam e amplificam a energia marcial. Até aqui, o ferro está vivo, porém adormecido. A cerimônia de acordar acontece em noite escolhida pelo zelador, geralmente próxima à lua crescente, quando a expansão natural favorece potencialização do axé. Todo terreiro limpa-se, atabaques são ritmados em toque de Ogum, e a peça recebe banho de água de cocô, vinho de palma ou sangue de animal de 4 pés, conforme tradição da casa. O líquido corre sobre a superfície, levando pedidos de força, neutralizando vibrações adversas e selando o pacto de serviço. Palavras secretas são sopradas dentro do ferro, não ecoam fora, mas vibram nas cavidades microscópicas, cravando comandos do orixá. Nesse instante, disse que a ferramenta acende e passa a responder. A conclusão exige oferenda no exterior do terreiro, inhame assado, feijão fradinho, folhas de marivo. O ferro recém-consagrado permanece 3 dias recolhido entre pedaços de carvão frio, representando a escuridão anterior à criação. Depois, expõe-se ao sol nascente, simbolizando o dia da vitória. Somente então pode servir nos rituais, sustentando o corte de demandas, abertura de caminhos e proteção do barracão. Ainda que muitos vejam apenas objeto, quem sente vibração percebe calor sutil que emana da lâmina, prova de que o axé circula. A partir daqui, inicia-se a responsabilidade de manutenção, pois ferro é vivo e, como todo ser vivo, pode adoecer se negligenciado. Manter o axé das ferramentas de Ogum requer disciplina mensal. Primeiro cuidado, prevenir ferrugem física e energética. Ferrugem material é combatida com óleo de dendê levemente morno, aplicado em película fina que devolve brilho e cria barreira contra umidade. Ferrugem espiritual exige banho de ervas quentes como mastruz, alfavaca e espada de Ogum, seguido de defumação suave com carvão de madeira santa. O zelador segura a lâmina verticalmente, deixando a fumaça acender, enquanto sussurra mesmo Orique usado na consagração. Esse ato reaviva memórias da forja, reacendendo o pulso original do metal. Segundo cuidado, alimentação. Ferramenta de Ogum se nutre de sangue simbólico. Quando o sacrifício não faz parte da rotina, utilizar-se vinho tinto seco misturado a mel de abelha.
Derrama-se sobre o ferro, deixa-se escorrer até a ponta e, depois de breve silêncio, limpa-se com pano vermelho. Essa prática, chamada dar de beber ao ferro, devolve vitalidade e coopera para que o corte permaneça afiado no plano energético. Terceiro cuidado: posicionamento. Objetos de Ogum não devem ficar ao lado de imagens de Oxalá ou folhas muito frias. A vibração guerreira pode chocar-se com energia de pureza extrema, causando tensão no ambiente. Coloca-se as ferramentas em prateleira à parte, sobre tecido vermelho ou azul escuro, cores que refletem coragem e justiça. Quarto cuidado: sigilo. Ferramenta exposta a olhares curiosos de visitantes não iniciados perde parte do segredo. Por isso muitas casas guardam as peças em baús trancados, revelando-as apenas nos dias de obrigação. Quinto cuidado: monitorar sinais de ferro frio. Quando o objeto parece mais pesado, a lâmina escurece anormalmente ou, durante toque, ecoa som oco em vez de vibrante, é indício de axé retraído. Nessa situação, prepara-se reativação. O processo começa abrindo o jogo de búzios para confirmar causa, desequilíbrio do dono, local impróprio, oferenda atrasada. Resolvido o motivo, aquece-se ligeiramente o ferro sobre brasa viva, não a ponto de torná-lo incandescente, mas suficientemente quente para evaporar impurezas. Enquanto isso, entoa-se ladainha que recorda batalhas vencidas por Ogum, convidando-o a retomar posse integral da arma. Depois mergulha-se em infusão de folhas quentes, mexendo lentamente 7 vezes no sentido horário. O som de chiado indica choque térmico sutil, vitalizando a estrutura metálica. Em seguida, limpa-se com dendê fresco e sacrifica-se um galo ou, se a tradição permitir, oferta-se charutos e cachaça. O último sopro de reativação envolve cruzar a lâmina sobre um monte de pólvora apagada, acende-se a pólvora, a faísca lambe o metal, selando o retorno do fogo interior. Ferramenta vibra de novo, percebida por calafrio nos braços do zelador. Erro comum entre iniciantes é lavar ferramentas com produtos químicos fortes, como água sanitária, acreditando que brilho metálico significa axé forte. Na verdade, cloro suja o campo espiritual do ferro. Outro equívoco é enterrar lâmina para descarregar, prática que neutraliza energia se não houver instrução oracular. Quando necessário enterrar, usa-se tecido vermelho e tempo exato indicado pelos búzios. Sem essa precisão, o ferro pode adormecer definitivamente. A cada manutenção, anota-se em livro de obrigações data, motivo e resposta percebida, criando histórico que ajuda a prever ciclos de baixa. A regularidade constrói afinidade entre zelador e Ogum, de modo que qualquer alteração mínima de vibração é logo sentida. A relação entre ferro sagrado e comunidade transcende cuidado individual. Ferramentas de Ogum sustentam segurança energética de todo o terreiro. Sempre que se anuncia festividade, verifica-se se lâmina de corte está pronta. Se o ferro falha, o xirê pode sofrer interrupções, médium sentem peso e queda de incorporação. Por isso existe rito antecipatório. 3 dias antes da festa, posiciona-se a espada no centro do barracão e toca-se a dar rumo ao som de agogô. O contato com vibração coletiva desperta ânimo do metal e lembra Ogum de que filhos precisam de proteção. Na véspera, o zelador redesenha símbolos de ferro no chão com efum e carvão, recriando o campo magnético de defesa. Individualmente, mão de faca consagrada acompanha filhos que viajam longas distâncias ou enfrentam disputas judiciais. O objeto, envolto em tecido vermelho, carrega a promessa de Ogum de vitória justa, mas, ao retornar, necessita banho de descarrego, pois absorveu energia adversa. Negligenciar esse descarrego pode transferir para o terreiro influências nocivas colhidas no caminho. A modernidade traz desafios, aeroportos e leis impedem transporte de lâminas afiadas. Nesses casos, consagra-se pequena peça de ferro rombo, como parafuso grande, que cumpre função similar sem ferir legislação. O axé reside no pacto, não no formato. Nesse ponto, convém lembrar que Ogum é também senhor da tecnologia, portanto, ferramentas contemporâneas, como chaves de fenda e alicates, podem se tornar vasos de axé se passarem pela forja ritual simbólica, recebendo fogo, folha e palavra. Ao longo dos anos, cada terreiro vai criando família de ferro, coleção de peças de diferentes tamanhos para finalidades diversas. A lâmina que só corta demandas de saúde,
outra específica para negociações financeiras, martelo convocado para quebrar bloqueios judiciais. Cada uma tem nome próprio, aprendido em sonho ou revelado pelos búzios. Nomear é reconhecer personalidade espiritual do objeto, fortalecendo o vínculo. Quando a lâmina cumpre ciclo de décadas e o ferro se desgasta, não se descarta como lixo. Conduz-se cerimônia de aposentadoria, banha-se a peça, agradece-se serviço e enterra-se em encruzilhada escolhida, selando o compromisso de que nunca será profanada. Em muitos terreiros, uma pequena parte do metal é fundida novamente e incorporada à nova espada, simbolizando continuidade de axé e memória ancestral. Assim se garante que as batalhas vencidas pelo ferro antigo ecoem no novo. A pedagogia do ferro ensina disciplina, coragem e humildade, disciplina para manutenção, coragem para cortar o mal, humildade para reconhecer que, sem algum, o ferro é mero metal. Praticante atento percebe que cuidar das ferramentas reflete cuidar de si, remover ferrugem externa inspira purificar ressentimentos internos, retemperar lâmina motiva renascer após fracassos. No cotidiano, quando alguém toca na funda do facão e sente calor característico, recorda que Ogum jamais abandona seus filhos, desde que eles mantenham ferro quente com fé, palavra e ação correta. No encerramento deste ensinamento, reflitamos: se o ferro fica frio, onde esfriamos primeiro? Na mente acomodada, na boca calada diante da injustiça ou na falta de rigor ao seguir fundamentos? Reativar o corte de Ogum é, antes de tudo, reativar coragem de viver axé sem concessões. Por isso, aceite a disciplina de cuidar da espada, do martelo e da faca sagrada. Cada gota de dendê, cada cântico noturno, cada centelha de faísca ao bater no amolar. Reafirma a aliança entre ferro e alma, garantindo que caminhos permaneçam abertos, demandas sejam cortadas e vitórias cheguem na hora certa, sob a égide imbatível do Senhor do Ferro.